Estamos de volta com mais um episódio aqui com o João Carlos, do nosso Entre Manas. O episódio passado terminamos aí com você querendo já falar sobre o Tao, Kung Fu, né? Então vamos falar esse episódio sobre isso? Bora, vamos conversar. Fala pra gente quais foram as lições que você aprendeu com Kung Fu, com taoísmo. A primeira lição que a gente aprende quando você começa a estudar arte marcial é a resiliência. Né? Não tem nada mais importante, qualquer estilo, qualquer sistema de luta, né, que você queira estudar, sério, a resiliência ela é determinante para você conseguir avançar, né? E não abandonar, nada contra. Você você estudar uma arte marcial é um estilo de vida, aquilo faz mais sentido lá dentro, né? E aí você vai descobrindo um universo que você não sabe explicar muito bem por que aquilo é desse jeito. E aí, conforme você vai mergulhando, conforme você vai buscando, né, a parte de baixo do iceberg, né, você sai da superfície e vai indo em direção ao cume invertido, você vai descobrindo que existe muito mais. E que você tem um universo inteiro de coisas para acontecer. O Tao, meu mestre me deu, né, os 81 poemas do Tao para estudar, porque eu preciso compreender a profundidade da forma de pensar oriental para que eu possa evoluir nos movimentos, no entendimento da energia, no fluxo. Porque lutar, no final das contas, é uma conversa. Que é muito louco isso. Quando eu entendi isso, que lutar era uma conversa, eu trouxe isso para o mundo corporativo e eu parei de brigar. Sabe quando você... É diferente, né? Você se posiciona de uma forma diferente na mesa. Todo mundo tem algum interesse ali que tem que acontecer num projeto, numa negociação. Que vai defender ali, né? Tem a posição, né? O status quo do que está acontecendo de um lado ou do outro lado. E quando a gente para de duelar com isso, você respira, não emociona, deixa o outro falar. Vamos entender a energia que está vindo, vamos ver o que é que está vindo. Aí você compreende essa energia e aí você transforma ela. Então, no Tao, você tem um entendimento desde o ação sem ação, né, que é o Wu Wei. O primeiro pilar do taoísmo é você agir sem fazer absolutamente nada. Gente, isso deu um nó na minha cabeça. Você falou aqui, eu já tô pensando já também. Como que você... Que seria isso, né? Como é que Como consegue... que você age sem agir? Sem agir. Né? É muito louco isso, né? E aí depois você tem toda uma explicação de como o universo funciona, como a energia. Tudo tem o ir e o vir. Tudo tem uma intensidade. Então, toda palavra que você diz, ela tem uma intensidade, mas ela acaba em algum momento. E aí, quando você respira, você tem que puxar o ar, é a hora do outro falar. Então, conversar são conversos. Você solta versos, eu solto versos, versos mais versos, e a gente vai construindo ou uma discordância total, que apesar de discordarmos, isso vai abrir a nossa mente, né? Você pode não dar razão, mas fala assim, não, mas peraí, tem realmente... Prestar atenção, né? Aquilo ali que ele falou, até que pode ser, ou concordar, ou construir um novo entendimento que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está defendendo. Então o Tao, dentro dos seus 81 poemas, ele tem diversas explicações sobre coisas de 5.000 anos atrás que hoje em dia funcionam muito bem. O vazio dá sentido ao todo. Você fala, como assim vazio que dá sentido? A gente vive lutando para encher... Tá vazio, né? Eu quero encher toda hora. Como assim, né? Trazer tudo de fora para dentro, tem né? um copo aqui, tá vazio. Bota água aqui para mim, tem que estar cheio. Né? Mas é o vazio que dá função para esse copo. Aí, olha que gozado. Conheci um sujeito que ele é doutor PhD em mecânica quântica, lá no LinkedIn. Vamos bater papo. Eu vi um artigo dele falando sobre, né, o estudo da mecânica quântica. E aí nós emergimos no átomo, né, na estrutura de como é que funciona o átomo. Gente, eu sou engenheiro mecânico, um tiozão de TI, não entendo nada de átomo. Eu fiz 5ª série, me ensinaram lá a tabelinha de Pauli, distribuição eletrônica lá de Pauli, ok, até aí que eu vou. Mas estudando o Tao, eu comecei a olhar
também para o vazio das coisas. Aí essa sala, se ela não tivesse vazia, a gente não poderia estar aqui. Né? O copo, se ele não tivesse o vazio no miolo dele, não serviria. Sim. A roda, se ela não tivesse o vazio no eixo, não daria para o eixo entrar, ela não funcionaria. A bola não funcionaria. Então, assim, o vazio é a base de tudo. E em cima deste pequeno entendimento, eu comecei a conversar com ele sobre o átomo. E ele falou assim para mim, o átomo, 90% do átomo é vazio. Você tem lá o próton, o elétron, né? Que aí entra, né, a física quântica, que aí você tem os quarks, você tem os universos dentro, né, de cada próton, cada elétron. 90% é vazio. Então, o átomo, que é o que faz nós estarmos aqui apoiando nessa mesa, esse microfone, né, nós que somos feitos de átomo, 90% da gente é vazio. Ou seja, nós somos totalmente energia. E toda essa energia, ela é vibração. Para essa mesa estar aqui, esse vidro aqui, o silício desse vidro, já foi areia numa praia. Nossa. Para esse microfone aqui, essa espuma que está aqui, isso aqui já foi um ser que caminhou pelo planeta, já foi um dinossauro que virou petróleo, foi extraído. Nossa, é muito louco se você parar pra... É um encadeamento absurdo de todas as coisas, né? Tudo está ligado, tudo está conectado. É bobagem a gente achar que nós somos completamente diferentes e nós não temos conexão. Ah, eu vou embora, não quero mais te ver, ou então, não gostei do que ele falou, nunca mais eu vou olhar. A gente está no mesmo planeta respirando oxigênio. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, eu gosto muito de um cara chamado Sérgio Sacani. Ele é genial. Né? Ele é um geofísico que se apaixonou pela astronomia. Ele é um astro hoje nos podcasts, falando de astronomia, fala de James Webb. Um abraço, Sérgio. Se você assistir isso aqui, sou seu fã, cara. E ele, né, conta como é que o universo funciona, né, das galáxias, né, dos planetas. A gente olha para o céu, sempre acreditar que aqueles pontinhos brilhando lá eram estrelas, que eram sóis, né? Não, são galáxias inteiras, que é uma bolinha brilhando lá. Então a gente começa a olhar pela energia de tudo isso funcionando, e ele, né, que eu chamei o Sérgio nessa conversa, ele diz que o universo todo é formado a partir do hidrogênio. O hidrogênio é a base da composição de tudo que tem. Então, a água tem hidrogênio, o oxigênio tem hidrogênio, você tem hidrogênio, a mesa tem hidrogênio, tudo é hidrogênio. E o hidrogênio é o quê? É um átomo que carrega energia. Então, tudo, a realidade que nós vivemos, ela é completamente mental. É só um entendimento. Olha que coisa louca. Agora eu tô parecendo aquele chinês que eu critiquei. Tudo é energia e nada é real. Tudo é vazio. Nada é definitivo. Tudo se transforma. Aí a gente traz, né, esse entendimento para o mundo da arte marcial, da luta. Um soco, um chute, uma joelhada, uma cotovelada é o quê? Troca de energia. Troca de energia. Assim como uma conversa. Troca de energia. Assim como um gesto de carinho. Energia de novo. Energia de novo. Tudo é troca de energia. E essa energia, ela é como se fosse um pêndulo, né? Ela vai e ela volta. Você tem intensidade, às vezes ela vai um pouco mais, mas ela, em algum momento ela vai atingir o ápice dela e ela vai voltar. Então, na conversa, a gente faz as cordas vocais da nossa garganta vibrar, e isso vai em ondas que você vai traduzir, né, no seu tímpano. Ele vai vibrar lá no martelo, tal, vai transformar em impulso elétrico, que vai para dentro do seu cérebro, você entender o que é a minha voz. É a mensagem, né? Então, tudo é energia. Então, quando você fala, quando você diz, você emite energia para aquela pessoa. Né? Quando você desfere um golpe, quando você dá um soco, você está mandando energia para aquela direção, daquela pessoa. Essa energia ela tem início, meio e fim. A palavra tem início, meio e fim. O entendimento e o raciocínio sobre tudo que a gente entende no macro, micro-universo que a gente vive, tem início, meio e fim. Aí eu volto lá para o Whey. Lembra que eu falei para vocês, ação sem ação? Sim. Vocês estão fazendo tudo sem fazer nada agora. Vocês estão simplesmente sentadas sobre cadeiras que são o quê? Energia pura. Né? São átomos que estão lá vibrando. 90% do átomo é vazio, então vocês estão sentados no vazio, né? Que está sobre um prédio. Então vocês não estão fazendo absolutamente nada e estão trocando energia com o que a gente chama de sólido. Olha que coisa mais louca.
E Nossa, acho que a isso é meio consciência disso, né, ela é, assim, meio maluquinha, né? Mas no final do dia, ela é o que acaba permitindo que a gente faça escolhas, né, João? Escolha que tipo de interações eu quero Quer ter, ter. com que tipo de pessoas, com que tipo de ambientes, como é que eu vou desenhar a minha comunicação, né? Eu te falo isso porque eu recentemente, né, eu fiz parte de um projeto literário falando sobre maternidade, né, sobre a minha Ai, que delícia. experiência. Eu sou suspeitíssima, né? Acho que o Fabinho é a coisa mais incrível, extraordinária que já aconteceu na minha vida. E eu falava assim, né, num trecho do capítulo, no fechamento, eu falo, quando o Fabinho nasceu, a minha principal preocupação era ser uma pessoa melhor para o meu filho. Só que é fogo, né? Porque para você ser uma pessoa melhor para o seu filho, você tem que ser uma pessoa melhor para o Pro mundo inteiro. Inteiro. Eu preciso ser uma pessoa melhor para o pai dele, para minha irmã, para os meus sobrinhos, para os meus clientes, para os meus Pra todo amigos, mundo. para todo mundo, né? A energia é isso, ela não restringe você a um único caminho, a uma única escolha, né? O universo é mental, né? Eu acredito muito A nisso. gente está falando de energia, então, seja lá a linha filosófica, religiosa que a gente pegar, tudo tem um criador, tudo tem um início, tudo tem um verbo lá no princípio de tudo, onde tudo foi pensado. Trazendo para nós, réis mortais aqui, que temos uma passagem, né, por esse consciente que a gente vive, o que você pensa se materializa. Tem quilos e quilos de livros, gurus falando, o poder do pensamento. Vídeos e podcasts. Tem um monte de gente. Mas assim, o que a gente falou aqui, que a realidade elemental ela é só energia trocada, e se você, espírito que está aqui ocupando essa massa de carbono animada aqui, começa a pensar numa frequência, o seu corpo vai reagir naquela frequência. Reage. O seu corpo reagir naquela frequência, que você falou, a melhor coisa que aconteceu foi eu me tornar mãe. A mãe nasce junto com o filho. É verdade. O pai nasce junto com o filho. Ninguém é pai antes de ter um filho, Não nem mesmo, mãe ninguém antes de sabe ter um como filho. que Ninguém é, sabe. né? Você aprende ali, naquela hora, naquele momento. Aquele pequeno momento, naquele milagre que aconteceu, você já é uma pessoa diferente. A sua energia já mudou, a sua mente muda, as suas prioridades mudam. E assim, o pensar tem todo o poder, né? Aí, tanto no mundo das artes marciais, quanto no mundo corporativo, nesses últimos 4 anos aí que eu venho nessa preparação das artes marciais, eu mudei muito o meu jeito de lidar com o todo, entendendo que eu não preciso lutar mais. Lutar, para mim, já é algo muito pacificado, está resolvido isso. Tá. Né? Obrigado. Tá resolvido o lutar. Não preciso lutar nem com os punhos e nem com as palavras. Eu preciso entender como é que essa energia está fluindo para poder compreender. Aí entram alguns, né, conceitos como o rapport, né? Se coloca no lugar do outro, entenda a visão do outro e tal. Empatia, né? Então, assim, como é que eu vou ter empatia se eu não estou na mesma frequência com a pessoa? Exato. Que eu acho que é uma coisa que a gente deturpa muito da empatia, né? Que fala assim, é só se colocar no lugar do outro. Só que a gente vai pro lugar do outro com as nossas crenças, os nossos valores, a nossa comunicação, a nossa autoridade. Então, eu acho que a empatia, como a gente aprende, eu acho que ela é tão mentirosa às vezes, né? Porque você vai se colocar no lugar do outro, mas você precisa da perspectiva do outro, não da sua. Acho que esse que é o maior desafio, né? De ser empático de verdade. Para mim, eu consegui resolver o ponto da empatia quando eu parei de tentar dominar a empatia. O território da empatia. Parei de me colocar no lugar das pessoas, porque é impossível. É simplesmente impossível. Eu sou um tiozão. Pô, quando eu vou conversar com um jovem, as piadas que eu faço são horríveis na visão deles. O tio do pavê. O tio do pavê, o tio da TI, o tio do churrasco. Quando a gente junta os amigos de quartel, tenho a felicidade de ter a maioria dos meus amigos do serviço militar, a gente ri demais, porque as piadas são de lá da década de 80. Sim. E a gente entende.
Os nossos filhos que estão juntos, ficam todo mundo torcendo Tipo na assim, nariz, olhando pra cima, isso, falando... né? O que eles estão falando? Mas sabe quando você vê a pessoa se remoendo, assim, sofrendo, quando a gente faz as piadas? Então, não dá pra gente fazer empatia. Eu abri mão da empatia já há algum tempo. E eu comecei a observar e ouvir mais o que a pessoa tem a dizer, sem julgar, Isso. sem esperar, sem ansiar por absolutamente nada. Julgamento, expectativa e ansiedade é um combo perigoso, né? Pois é, te leva a entendimento do que não é. Normalmente. Às vezes pode entender o que é. Mas, no geral, a gente erra e erra feio. E aí, deixando simplesmente a energia fluir, e aí o Tao me ajudou muito, né? Que é o começo desse episódio que a gente está. Você lendo, você olhando para aqueles 81 poemas que, na primeira vista, não faz o menor sentido. Como o vazio dá sentido a tudo, como não fazer nada faz tudo, como assim, sei lá, toda semente é a promessa de uma poderosa árvore. Como assim, meu? Será? Será? Mas se isso aqui for um alface, pô, uma semente. Mas pela proporção dela ainda é um poderoso ser que vai sair ali. Sim. É uma poderosa vida, uma poderosa transformação. Você sabe que eu vi uma frase uma vez, eu nem sonhava ainda, né, em ter filho e tal, mas eu vi uma frase que fala assim: todo filho nasce na primeira troca de olhares entre seus pais. Ai, eu achei isso tão incrível, né? Da perspectiva da programação, Sim. da vida, do legado, da continuidade. Lutando hoje, de segunda, quarta e sexta, lá na academia, eu vou fazer uma piada de tiozão, pode? Pode, que eu quero já vai. emendar um assunto com esse papo de tiozão. Vamos lá, aqui. papo de tiozão. Durante muitos anos, eu sonhava em aposentar o terno e a gravata e virar um executivo de chinelão e bermuda. Que sonho. Consegui. Trabalho de bermuda, chinelão, camiseta, já não preciso mais fazer visita. É lindo, é maravilhoso. Aí, quando eu entrei na crise lá de me despedir da área de TI, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Putz, eu vou para um negócio que eu vou ficando mais velho, vou sendo valorizado. Eu descobri que eu posso bater no meu cliente e ele agradece. Olha que coisa boa. Eu posso brigar o quanto eu quiser com o cliente. você Ele tá vai lá vendo? para brigar comigo. E ele fica feliz que eu brigo de volta E sai com ele. feliz, satisfeito. Sai Sai feliz, feliz, satisfeito. te agradece. Eu tenho que agradecer pro universo. Ganhei o melhor emprego de toda a minha vida. Né? Você falou bastante dessa coisa do tiozão, né? E quando a gente conversou nos bastidores para se conhecer, a gente falou sobre a síndrome do Capitão Gancho, né? E é muito mais comentado, é muito mais discutido o oposto dela, que é a síndrome do Peter Pan, né? Como é que foi para você se conscientizar que você estava vivendo aquela coisa do Capitão Gancho, né? Aquele crocodilo enorme correndo atrás de você com o tic-tac do relógio. Como é que foi essa experiência e que insights que ela trouxe para você? Então, isso daí foi a depressão da profissão, né? Você bate as portas de 60, você é da área de TI, velho, por assim dizer, na área Sim. de TI, já não tem mais espaço, tem que abrir espaço para o jovem que está chegando, que vem com mais informação. E eu passei o ano inteiro o ano inteiro passado. Eu gastei o ano quase inteiro passado me despedindo da área de TI. Na história, para quem não conhece a história de Peter Pan, o Capitão Gancho, ele passa o filme inteiro, né, a história toda, fazendo o seu epitáfio, falando suas últimas palavras, porque ele tinha medo do crocodilo, que é o relógio, que é o tempo que está vindo atrás dele, né? Que, aliás, é outra Que lição devorou devorou a mão a dele, mãozinha né, assim, com o né? relógio que estava na mão. Então ele escuta o relógio perseguindo ele. É um arquétipo que o maior inimigo da vida é o tempo. E não é, né? Não é. É mesmo? É implacável, definitivo. Não, tudo e bem, eu acho determinante. que da perspectiva da finitude, sim. Mas eu acho que ele fica inimigo quando a gente só se concentra na finitude e a gente perde a possibilidade jornada. da jornada. Da jornada. E eu tava nessa neurose aí do Capitão Gancho, né? Então, passei o ano inteiro. Se vocês olharem lá no meu LinkedIn, tem um monte de artigos eu me despedindo. Profissionais 50 a mais. Existe vida além da terceira idade. Existe algo que eu posso fazer. A relevância de se tornar idoso. Eu de pijama e chinelão em casa. Deus me livre. Eu fui escrevendo tudo isso aí. Sim. Me despedindo. Passei um ano me despedindo, né? E aí, um belo dia, quando a minha irmã, que é professora de português, que eu acho que eu já comentei com vocês, Sim.
me deu um chacoalhão para despertar para o mundo da IA, né? Me abriu os olhos e eu olhei para aquela tragédia que eu tinha feito lá no meu perfil do LinkedIn. Espírito de Meu derrota. Deus. Não tem volta, já tá de feito. derrota. Aí é um outro ensinamento que a gente tem, né? 3 coisas não voltam mais: uma flecha disparada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Né? Então, já foi. Está escrito lá, as pessoas já viram, print é eterno, não tem mais o que fazer. E eu me conscientizei dessa despedida porque, às vezes, você vai se enfiando numa concha, você vai caindo num coitadismo, eu vou colocar dessa maneira, por falta de um termo melhor, de, puxa vida, eu tô velho, não tenho mais espaço, meu tempo acabou, passou. Nossa, tá batendo relógio, daqui a pouco eu tô me vendo jogando dominó e carta na praça, lá da esquina, Jogar bote. Meu Deus, vou fazer tricô, né? Então, assim, você vai emergindo, você vai se curvando, né, a pressão de um entendimento que é só seu. Exato. É só você que está pensando sobre aquilo. Quando caiu a ficha, né, quando a minha irmã me chacoalhou, e ela falou assim, você é o meu irmão mais velho, mas você vai me ouvir agora. Olhou no fundo dos meus olhos, mas falou que nem gente grande. Cara, que sabedoria dela de fazer isso, né? Nossa senhora, meu irmão, me deu um chacoalhão. Mas eu falo, a Paty é minha irmã mais nova, e eu falo pra todo mundo que ela é a minha consciência. Sabe aquele desenho da Disney, né? Que o grilo falando. Né? O grilo. Tem o parceiro da vida toda. A minha consciência é a Patrícia, minha irmã mais nova. Nesse universo de Disney, aí tem muita coisa, né, que vem com a arte, que imita a vida. E assim, você acordar, você dá esse clique que você está depressivo, que você está triste, que você está se entregando, que você está descendo ladeira abaixo, é dolorido, viu? É uma pancada. E eu vou te dizer que é uma pancada que bate mais no ego do que em qualquer outro arquétipo que forma o ser humano. Porque o seu ego vai falar assim, tá vendo, palhaço? Eu não te falei que você ainda tinha gás. Eu te disse que não era assim. E você fica se cobrando lá dentro. Aí essa cobrança, essa energia, tem 2 coisas que podem acontecer. Ela pode te derrubar de vez ou ela pode te fazer levantar. E levantar com gás total. Aí eu volto pro começo, né? Que é o que eu aprendi com a arte marcial? A resiliência. Uhum. Então aí, né? Estudar o jeito de pensar diferente. O jeito de pensar diferente, aqui no Ocidente, a gente ensina arte marcial de um jeito diferente, completamente diferente do que é no Oriente. Aí eu não estou me referindo a país algum. No Oriente, o jeito de pensar é completamente averso ao nosso. O Tao, ele inspirou durante 5.000 anos, e continua inspirando, faz parte da cultura chinesa, imperadores, guerreiros, mestres, pessoas comuns. Então, a civilização oriental, especificamente da China, eles já pensam de uma maneira completamente aversa à nossa. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi com um engenheiro de produto do Google. Estava lá no Cubo, né? Veio um caboclo que acabou virando cientista da SpaceX para falar para a gente sobre IA com processamento quântico. Coisa linda de Deus. É um assunto assim espetacular. Estou apaixonado. E o cara do Google, ele trouxe para a gente o seguinte, ele falou assim, eu morei na China há 5 anos, fui lá trabalhar com empresa de tecnologia lá. E lá eles pensam de um jeito muito interessante. Aqui, quando a gente vê uma coisa que a gente nunca viu na vida, uma coisa completamente desconhecida, né? Você encontra algo novo. O que você diz? O que poderia ser isso? Essa frase, ela vai buscar tudo que você viveu, tudo que você estudou, tudo que você passou. A tua biblioteca, né? As gavetinhas. Você vai consultar tudo lá dentro para tentar achar algo que encaixe para explicar o que é aquela coisa nova. O oriental, ele diz uma frase que é absurdamente de tudo que a gente compreende. Ele diz assim, o que pode ser isso? A perspectiva é outra, né? Total. Não está limitado a nada do que ele viveu, não está limitado ao que ele já sabe. Não, o potencial daquilo ser qualquer coisa está aberto, a gente não limita. Então, quando a gente estuda arte marcial aqui no Ocidente, aqui a gente tem que usar faixa. Qualquer academia que você vá, tem a faixa, tem a graduação, tem a progressão, que é a invenção de um japonês.
Ele era professor e mestre de karatê, veio para o Ocidente. Aí a academia dele era muito grande, ele precisava se organizar, né? Porque nós, ocidentais, a gente pensa diferente dos orientais e a gente não tem paciência para ser faixa branca até virar faixa preta. A gente quer dar umas mordidinhas, né? Abocanhar. Aí você quer avançar um dar pouco umas mais. puladinhas. Eu nem vou falar para vocês, mas atrás dessa câmera que eu tô olhando, tem uma moça sentada. Quando ela começou a treinar Kung Fu comigo, ela era maluca por passar de faixa. Ela ficava me cobrando. Pô, quando é que tem exame? E o exame. Então, assim, essa pressa, ela é natural. E esse professor, o que ele fez? Né? Esse japonês, lamento não lembrar o nome dele. Ele criou o sistema de cores para quê? Para fazer módulos de ensinamento. Isso começou no karatê, aí depois foi pro judô, aí foi pro jiu-jitsu, foi pro kung fu, foi pro capoeira, e todo mundo aqui começou... Aderiu a essa linguagem, né, da evolução, do porque progresso. É um código, né, até para o professor se organizar. Diz o quanto que você aprendeu, em que lugar que você está, e ajuda o professor a se organizar, o que ele tem para te ensinar. Né? Lá no Oriente, você não tem isso. Numa academia de Kung Fu, né, da linhagem que eu venho, não tem faixa. Você entra para treinar e pronto. Sim. O que você quer aprender? Eu já quero aprender uma coisa. A concepção na mente do sujeito que vai estudar, ele sabe que ele vai repetir um movimento que tem fundamento para novas coisas. Não adianta ele querer aprender um movimento mais avançado se ele não sabe a base. A base. Né? Já vem da cultura deles. Aqui, né, às vezes, todo respeito aos meus queridos alunos, não estou criticando ninguém, né? Mas aqui as pessoas, e eu vou dizer, as pessoas não, vou falar que eu também já fiz isso. Eu, quando eu era aluno, eu ficava maluco, ficava vendo os faixa preta fazendo os movimentos lá, os combates, e eu queria aprender e eu ficava estudando de segredo, que os meus mestres não me ouçam. Mas eu ficava colando, ficava fazendo. Você tentava ser o autodidata do Kung Fu. Eu fui por um bom tempo, né? E assim, eu pulava etapas e aí eu não conseguia fazer. Quando eu graduei, a primeira coisa que eu fiz foi entender que eu tinha que voltar para a faixa branca de novo. Sabe a síndrome do Capitão Gancho? Quando eu cheguei no final da jornada, da minha lamentação por eu ter perdido, né, a relevância, porque eu estava ficando velho, entre aspas, bem grandes, né? Eu descobri que eu tinha que voltar para o princípio. Senta de novo na cadeira, vai estudar aprenda uma coisa nova, desenvolva. E começa aí do zero. E sabe o que foi bacana, que eu gostei mais de aprender nessa brincadeira? É que como a gente tem muita coisa que a gente já viveu, aprender é mais rápido. Foi muito... porque você já tem um repertório ali, né? Você já tem mais facilidade. As coisas acontecem mais rápido, num tempo mais interessante. Você consegue ver detalhes que, às vezes, quem está partindo do zero, não criticando, mas quem parte do zero precisa de experiência, precisa vivenciar aquilo para poder formar uma consciência sobre o que aquilo é. A gente que já vem, mesmo com todas essas gavetinhas, agora eu vou puxar a brasa aqui para o Ocidente, né? A gente tem todo um repertório, quando você entende que aquilo é novo, aí ok, você abre a sua mente e aí tudo que você tem compactua para que você aprenda mais. Então, independente da idade, que você que está me escutando aqui, né, e eu já agradeço a paciência de escutar um sexagenário, né, um tiozinho de TI, um tiozão do churrasco, falando, né, tudo que você tem que fazer é se dar a chance de olhar para a vida de uma maneira bastante infantil. Deixa o novo te encantar. Ah, mas a vida toda... Lá no LinkedIn, eu vejo muita gente, quando eu estava no meu momento Capitão Gancho, lá me despedindo, né, eternamente me despedindo da minha profissão, muita gente entrava e comentava, pô, eu também perdi emprego, puxa vida, 20 anos de empresa, perdi a relevância, nossa, fui demitido depois de 15 anos na minha posição que eu estava, fui substituído por eu não vou falar o que a pessoa escreveu, senão vocês vão encontrar quem escreveu isso lá, né? Mas ok, tá lá, tá escrito lá. E eu concordando ali, eu acabei entrando nesta energia. Aí agora eu vou voltar para o tal, né? Por ser energia, tudo é energia. A realidade é energia. Quando você começa a vibrar, você começa a pensar naquela mesma frequência, tudo que você vai ver é uma concha. Tudo que você vai ver é um buraco. Tudo que você vai ver é o fim. Sim, é o que você está atraindo. Quando eu tomei o chacoalhão e terminei a minha jornada de Capitão Gancho e fui aprender IA, o conhecimento marcial que eu tenho
me deu um chacoalhão também com a resiliência. Gente, eu treino e estudo artes marciais há 20 anos. Minha esposa que está atrás daquela câmera ali, não me deixa mentir. É todo santo dia. Levanto cedo, é 1 horinha lá, pingando, suando, treinando, passando a matéria desde o faixa branca até a faixa preta, toda a matéria. Não só porque eu tenho que dar aula, mas porque eu gosto, porque eu estou buscando a excelência, né? E aí, se vocês me permitem um momento mais professor de Kung Fu, Kung Fu não tem nada a ver com luta, tá? Kung Fu não quer dizer luta, quer dizer além da excelência. O que vocês fazem aqui é além da excelência. Eu fiquei encantado a primeira vez que eu assisti um episódio de vocês. Obrigada! A gente já tá se achando aqui. Tanto é que a hora que eu mandei o e-mail pra vocês, eu falei assim, imagina que essas mulheres vão dar bola pra um caipirão, um tiozão que nem eu, né? Então, assim, você vê algo muito bem feito, vê algo que é feito com gosto, por prazer, né? Isso é além da excelência. E aí a gente tem muito para oferecer. Aí quando você entende isso, você fala, nossa, o que eu posso fazer? Aí eu vou responder, enfim, né, dessa volta toda. Idoso é uma coisa, né? A gente dá uma volta danada para responder uma pergunta. Vou responder a pergunta. O que eu aprendi, né, com essa jornada? Eu aprendi a não fechar a minha mente para nada. Pra nada, né? Isso é tão importante. E a gente sente isso, batendo papo com você. A gente obrigado. sente isso, né? E A gente teve a felicidade de almoçar com você e com a Liz hoje, né? Foi E gostoso bater mesmo. muito papo, a gente sente E é tão importante você trazer isso, João, porque assim, a gente vê muitas pessoas de várias áreas, né, do mundo corporativo, que elas chegam em determinada idade mesmo, 60, 65 ali, elas realmente falam assim, não sirvo mais pra nada, e aí elas entram naquele processo, vou me aposentar. É a espiral E ali mesmo, né? é a verdade, é uma ladeira abaixo, porque ali ela entra num buraco e ela não sai mais, porque pra ela acabou. A gente vê E isso, muita né? gente Em histórias da nossa família também. E coisas que a gente, da Aquarela, a gente sempre traz muito. As pessoas, elas vivem em função do cargo. Entendeu? A pessoa é diretor, perdeu ali, tá nos seus 60 anos. Eu era diretor. Não, você não era diretor, você é o que você estava naquela posição. Né? Então, as pessoas, é o que você disse lá no começo, as pessoas não têm a humildade de falar, peraí, por que eu não vou me reinventar? Por que eu não vou recomeçar? Por que eu não começo a estudar uma coisa nova, traçar um novo caminho? Então, eu acho isso importantíssimo que você trouxe aqui. E ainda tem um monte de coisas pra gente explorar, né, dentro desses aprendizados todos. Então, assim, a gente só tem motivos para te agradecer. E se você aí de casa tá curtindo esse bate-papo, continue com a gente. Segunda-feira, às 12h30, estamos de volta com mais assuntos com o João Carlos. Até lá!